Vamos ao exercício de listening. Provavelmente você não vai conseguir entender. E por que eu afirmo? Porque você não fez exercícios corretamente para entender o listening. Escute essas frases e tente entender elas. Traduza elas para o português ao mesmo tempo que você estiver ouvindo, como se você fosse um tradutor simultâneo. Vamos lá? I wasn't sleeping. I was working. You weren't working. Beleza. Agora, o que acontece para você conseguir entender listening? Primeiro, você tem que conhecer as palavras para o inglês. A primeira frase é essa aqui: eu não estava dormindo. Então você vai olhar essa frase e ver se você sabe passar ela para o inglês. Se você não souber passar ela para o inglês, se nesta frase tiver alguma palavra que você não sabe, então aqui você já tem que detectar uma coisa que você tem que trabalhar. Segunda coisa, você já ouviu essas palavras suficiente para o seu cérebro conseguir aprender? Eu acredito que não, porque precisa ouvir muito, fazer muita leitura em voz alta também. A segunda frase é essa aqui: eu estava trabalhando. E é o mesmo esquema. Se você não conhece a palavra para o inglês, jamais você vai entender. Então você tem que conhecer as palavras para o inglês, conhecer o som dela e o seu cérebro tem que estar habilitado com essas palavras. O que é habilitado? É conseguir ouvir e detectar qual palavra que foi falada e qual sentido ou tradução que a palavra tem. Outro caso, aqui não é simplesmente ouvir as palavras, tem a regra do NDO, que eu ensinei para você nas postagens anterior, que é o no inglês é o ING. E por último, essa frase aqui: você não estava trabalhando. Como eu já disse sobre as duas frases acima, você tem que saber as palavras para o inglês, o seu cérebro tem que estar habilitado para você conseguir entender essas frases em inglês. Agora, passe essas frases para o inglês e ouça o áudio novamente, e aí você vai conseguir perceber. Se você não sabe passar para o inglês, você ainda tem que treinar para conseguir passar as frases para o inglês, para você ser capaz de, ao ouvir o áudio, captar que são exatamente essas palavras que estão sendo faladas.